Olá pessoal, a paz do Senhor para todos, sou o pastor Sérgio Castro e estou aqui para comentar a aula desta semana, da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, o valor da família. Aproveito o ensejo para agradecer ao meu pastor, líder, mentor e mentoreador, pastor Antônio Dionísio da Silva, e ao meu amigo, pastor e professor José Roberto Chagas, grande exegeta e hermeneuta das Sagradas Escrituras, exímio escritor, autêntico historiador e inspirado teólogo. Nós vamos tratar nesta oportunidade de um tema por demais importante e de grande envergadura, o valor da família. É bem verdade que neste último trimestre de 2017 nós estamos dissecando uma temática muito importante, resgatando os valores cristãos. E logo nós estudamos sobre o valor de Deus, estudamos sobre o valor de Jesus Cristo, estudamos sobre o valor do Espírito Santo, estudamos sobre o valor da palavra, estudamos sobre o valor da pregação, estudamos sobre o valor da salvação, estudamos sobre o valor do discipulado e hoje vamos estudar de forma específica, de forma didática, pedagógica, bíblica e teológica sobre o valor da família, a envergadura da família, a relevância da família, a importância da família, a expressividade da família. É bem verdade que não dá para falar de família sem falar de casamento. Há quem diga que a família é a célula máter, a família é a base da vida moral, social e espiritual. Se isto é verdade, o casamento, logo, é a base para uma família sustentável. O casamento é a espinha dorsal para uma família arraigada, fundamentada e alicerçada. Dentro desta perspectiva, eu quero trazer aqui algumas notas no que tange o princípio, ou os princípios que fundamentam o casamento e também a família, a partir do livro de Gênesis, o livro da criação, o livro das origens, o livro do começo, o livro do princípio, o livro do preâmbulo e o livro do prefácio. Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Logo a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, movia sobre a face das águas. Diz-nos a Bíblia que subia um vapor da terra e regava toda a terra, e do pó da terra Deus fez o homem. Na verdade, Deus desenhou um boneco de barro, e logo assoprou sobre as suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Logo Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, estivesse só, trabalhasse só. Para tanto, Deus arquitetou um projeto magnífico, o de criar uma adjutora, uma auxiliadora, uma acólita, uma adjunta, uma esposa que estivesse diante dele. Para executar o seu magnífico projeto, Deus fez com que Adão caísse em um profundo e pesado sono e arrancou uma de suas 24 costelas, e de uma mera costela Deus criou Eva e trouxe-a a Adão. Quando Adão a viu, certamente ele ficou deveras estupefato, por demais embasbacado, em face da beleza de Eva. E logo ele disse: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, porquanto ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Mulher, porque do homem foi tomada. Esposa, porque do esposo foi tomada. Gênesis 2, 24. Conclui o que eu estou dizendo. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne.
Muito bem, nesta primeira parte da nossa lição, eu quero concluir alguma coisa no que tange à instituição do casamento. Nós lemos em Gênesis 2:24 que o homem deixou o pai e a mãe, apegou-se à sua mulher, ajuntou-se à sua mulher e os dois tornaram-se uma só carne. Desta feita, os dois, Adão e Eva, foram unidos através dos santos laços do matrimônio, quando Deus instituiu o casamento. Pastor, o que é casamento? Casamento é o mesmo que enlace, bodas, matrimônio e núpcias. Casamento, do latim, é casamentum, e significa terreno dotado de casa. Casamento, do ponto de vista jurídico, é a instituição que tem por objetivo legalizar a união entre um homem e uma mulher. Casamento é a união solene entre duas pessoas de sexos diferentes. Casamento é a união física e espiritual entre duas pessoas de sexo oposto, com legitimação civil e religiosa. Desse ato resulta o lar, ou seja, do casamento resulta o lar, que é a mais antiga instituição conhecida antes de qualquer organização política ou social. Haja vista que casamento não é simplesmente um contrato jurídico ou civil. Casamento, à luz da Bíblia, é um contrato permanente, de caráter indissolúvel, ou seja, não pode ser dissolvido. Jesus ensinou-nos em Mateus 19:9, que somente a morte e a infidelidade conjugal podem romper-lhe os laços. Mesmo neste caso, ele apresentou a melhor alternativa, que é o perdão. Então, na verdade, o casamento é uma instituição e ele é a base para a instituição familiar. Deus uniu Adão e Eva através do casamento. Deus deu a eles um lar, que foi o Jardim do Éden. E depois, a partir da criação dos filhos, Deus instituiu a família. Haja vista que a família não é uma mera instituição jurídica, civil, física, biológica ou social. A família é uma instituição divina e, como instituição divina que ela é, logo, ela tem o seu fundamento, normas, princípios e valores contidos e inseridos na palavra de Deus. Valores estes que fundamentam e norteiam o comportamento familiar. Fundamentos estes que alicerçam e arraigam o comportamento, a postura, o perfil e o estilo da família. Muito bem, ainda na parte introdutória da nossa aula, eu quero destacar aqui algumas verdades que estão inseridas na lição de número 9. Primeira verdade, a temática. Nós estamos falando sobre o valor da família, a importância da família, a envergadura da família. E esta lição de número 9 tem como texto áureo: E subia da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Lucas, capítulo 2, versículos 4 e 5. Verdade prática. As instituições casamento e família foram criadas por Deus. José, Maria e Jesus ensinaram como constituir e manter uma família temente a Deus. A meditação diária desta semana destaca a família idealizada por Deus, baseada em Gênesis 2:18, a família instituída por Deus, baseada em Gênesis 2, de 19 a 24, a família tentada e caída no Éden,
baseada em Gênesis 3, do versículo 1 ao 24. A família fraturada, baseada em Gênesis 4, do 1 ao 26. A família condenada, baseada em Gênesis 6, do capítulo 1 ao 7. A família agraciada, baseada em Gênesis 6, do 8 ao 22. E a família protegida por Deus, baseada em Gênesis, capítulo 7, do versículo 1 ao 24. Haja vista que o fundamento bíblico, ou a leitura bíblica em classe, está inserida no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 41 ao 52. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos, porém não o encontraram. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à busca dele, à busca do menino, à busca de Jesus. E aconteceu o quê? Passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não repreenderam as palavras, e eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas palavras. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A nossa lição, o valor da família, tem 3 princípios que fundamentam, ou 3 tópicos que fundamentam o sumário da nossa aula. José e Maria, modelo de casal cristão. As imperfeições da família de Jesus. E como criar filhos extraordinários. São os 3 temas, por demais imprescindíveis, que nós estaremos estudando nesta lição. Ela tem também um objetivo tríplice, ou 3 objetivos. Identificar virtudes de José e Maria. Avaliar a resolução de crise na família e investir na criação de filhos saudáveis. Nós vamos estudar o valor da família a partir do modelo de casamento deixado por José e Maria, os pais biológicos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir do modelo tradicional, baseado na Bíblia, deixado por este casal, nós estaremos destacando alguns valores, alguns princípios e fundamentos que caracterizam, marcam, arraigam e fundamentam a família. Muito bem, nós vamos agora destacar a primeira parte da nossa lição, o valor da família. E nesta primeira parte eu quero dizer da minha alegria em poder estar comentando esta aula, em dizer do privilégio em poder estar aqui fomentando este assunto tão importante. Sinto-me à vontade, visto que sou casado há 23 anos, com a mesma esposa, tenho 2 filhos, uma nora, um genro e 2 netos. E logo, ao longo desses 23 anos, Deus tem me dado uma vivência no âmbito conjugal.
toda uma praticidade e experiência na questão conjugal. Por esta razão, eu me sinto à vontade para falar sobre o valor da família. É bem verdade que a sociedade pós-moderna tem, de forma até aguerrida, porém deturpada e desrespeitosa, tentado inverter os valores que fundamentam a família, tentando desconstruir a imagem da família dentro de um modelo tradicional, baseado na Bíblia Sagrada. Tem tentado macular a identidade familiar e tem construído uma ideologia totalmente alheia aos princípios da palavra de Deus, de que é possível se formar uma família sem um casamento, de que é possível construir uma família não respeitando os trâmites da vida conjugal. E isto, biblicamente falando, é impossível. Mas quando eu falo em família, eu me reporto à Bíblia Sagrada e logo destaco um casal que foi um exemplo de casal, um exemplo de casamento, um exemplo de vida a dois e, consequentemente, um exemplo de família. José e Maria, exemplo de um casal cristão. José, Maria e Jesus, exemplo de uma família cristã, exemplo de uma família a ser imitada, a ser seguida. A Bíblia Sagrada nos fala em Lucas capítulo 1, versículo 26, da seguinte forma: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E estando o anjo onde ela estava, disse, e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quando Maria, uma moça virgem, pura, genuína, ouviu o comunicado do anjo Gabriel, ela ficou perplexa, ela ficou atônita e diz: como seria isto? Visto que eu não conheço o varão, nunca tive contato íntimo ou físico com varão, neste caso com José. Aí o anjo Gabriel informou a ela que o que estava gerado em seu ventre era fruto do Espírito Santo, de forma que ela ficou tranquila e justificou dizendo: você achou graça aos olhos de Deus. O Senhor é contigo e você é agraciada, bendita entre todas as mulheres. Ela estava desposada com José. E José, quando descobriu, ele intentou secretamente deixá-la, pelo fato de que ele tinha consciência de que não havia não havia tido contato íntimo com Maria. O casamento judaico, para vocês terem uma ideia melhor e maior dessa passagem bíblica, ele era marcado por 3 etapas. Primeira, a etapa da promessa, quando a moça era prometida a um varão. Segunda etapa, a etapa do desposamento, quando, através do qual é como se fosse, eu diria que os jovens recebessem uma ata jurídica de peso legal
dando a eles o direito de serem chamados marido e mulher. Porém, se o moço não tivesse casa ou um salário digno, ele voltava para sua casa até que ele construísse ou comprasse sua casa ou tivesse um salário à altura digno para sustentar a sua noiva. Terceira etapa, a etapa da celebração, quando nas bodas os noivos, os nubentes, celebravam o casamento e daí para frente eles já podiam irem para casa e viverem juntos debaixo do mesmo teto. Portanto, José e Maria evidenciaram qualidades que a nossa lição destaca, pelo menos 10 qualidades de José e 8 de Maria, que deram a eles condição de se tornarem um casal exemplar, um casal modelo, um casal que ficou como um paradigma para os casais, do ponto de vista conjugal. Portanto, você que deseja casar, você que deseja contrair um matrimônio, eu quero deixar aqui José e Maria, os pais de Jesus, como um casal modelo a ser seguido, um casal modelo a ser imitado. Foram escolhidos por Deus a dedo para serem os pais de Jesus. Por quê? Porque eram humildes, tementes a Deus, eram sinceros, tinham comunhão com Deus, tinham intimidade com Deus, eles tinham uma teologia correta acerca do casamento, eles respeitavam as instituições casamento e família, eles respeitavam os princípios que fundamentam o casamento e também a família. Por essas e outras razões, Deus os escolheu para serem um casal modelo e os pais do nosso Salvador. Nessa segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre as imperfeições da família de Jesus, divididas em 3 pontos. Uma família ajustada, harmônica e feliz. Uma família fiel, mas não imune a problemas. E princípios para resolução de conflitos. Haja vista que, apesar de serem os pais de Jesus, apesar de serem escolhidos a dedo por Deus, os dois, para serem os pais do Salvador, eram humanos, eram pessoas limitadas, pessoas finitas, passivas de problemas, passivas de defeitos, passivas de imperfeições. E mesmo sendo uma família escolhida, mas era uma família, de uma certa forma, marcada por imperfeições. Eu costumo dizer que não existe família perfeita sem defeitos. Não existe casamento perfeito sem defeitos. Mas o que me admira nesse casamento entre José e Maria, na família de José, Maria e Jesus, era a capacidade que eles tinham de administrarem dificuldades, conflitos, problemas adversos e etc. E passo a passo eles procuravam se ajustarem, tornando-se uma família harmônica e feliz. O diálogo era a tônica do relacionamento de José e Maria. O diálogo era a tônica do relacionamento familiar entre José, Maria e Jesus. E deve ser a tônica de todo e qualquer relacionamento. A Bíblia nos fala que Jesus cresceu. Ele cresceu diante de Deus e também dos homens. A Bíblia nos fala que Jesus viveu em um lar onde havia íntima comunhão com o sagrado. Ou seja, Jesus cresceu em um ambiente saudável. Jesus cresceu em um ambiente feliz. Jesus cresceu em um ambiente ajustado. Jesus cresceu em um ambiente harmônico. Jesus cresceu em um ambiente totalmente amistoso, totalmente tranquilo, equilibrado, moderado
de paz, que deu a ele a condição de crescer tanto em graça como em sabedoria, diante de Deus e também diante dos homens. A família de Jesus era uma família fiel, era uma família leal, era uma família sincera, era uma família crente, era uma família cristã, era uma família serva, era uma família, sobretudo, temente a Deus. Mesmo assim, a mesma não estava imune de problemas, a mesma não estava isenta de deslizes, fracassos, conflitos e etc. Mas exatamente esse ambiente de equilíbrio, de paz, esse ambiente de diálogo, de entendimento, de entrelaçamento, de respeito, cumplicidade, de amabilidade, respeitabilidade, de cordialidade, que deu ao casal a condição de administrar todos os possíveis problemas. E logo nós podemos ver na postura, no estilo, no perfil, na maneira desta família agir, a sabedoria, a graça, o tato e a habilidade em resolver conflitos. Eles resolviam um problema sem criar outro problema. A família sentava, conversava, dialogava, chegava no denominador comum e buscava uma saída para resolver os conflitos. Que este exemplo deixado por José, Maria e Jesus possa refletir em minha família, em sua família, em nossa família nos dias odiernos. Que nós possamos a cada dia mais tomarmos esta família como exemplo para promovermos também na nossa família, no seio da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente de equilíbrio, um ambiente de entendimento e, sobretudo, um ambiente de paz. Muito bem, nesta terceira parte eu vou falar de um tópico extremamente importante: como criar filhos extraordinários. De que forma, de que jeito, de que maneira, de que modo, de que artifício criar filhos extraordinários. Como os pais devem fazer, que caminho os pais devem tomar, que caminho os pais devem enveredar, os procedimentos que os pais devem tomar, quais são as alternativas, quais são as possibilidades, os meios pelos quais os pais criarão filhos extraordinários, filhos diferenciados, filhos distintos, filhos abençoados. Este tópico está dividido também em 3 pontos. O desafio de crescer com os filhos é de fato um grande desafio para os pais. Como forjar nos filhos um caráter granítico, um caráter firme, um caráter duradouro e, eu diria que, consistente, e a arte de resolver conflitos com os filhos, não simplesmente nos filhos ou entre os filhos, mas com os filhos. Haja vista que, dentro da perspectiva de criar filhos extraordinários, os pais têm o grande desafio de, simultaneamente, crescerem com os filhos. Os pais não podem orientá-los, discipliná-los, doutriná-los distantes ou de longe. Por esta razão que Salomão foi claro em Provérbios 22, 6. Ensina o menino no caminho em que ele deve andar, para que quando ele envelhecer ou tornar-se velho, não venha desviar-se dele. Mas, à luz do texto original, aqui o caminho aponta para o ensinamento, para a disciplina, para a correção, para a admoestação, para as recomendações, para as correções e assim por diante. Ou seja, tudo aquilo que você, pai, tudo aquilo que você, mãe, ensinar para o seu filho, ainda que ele cresça e venha desviar-se do caminho ou da instrução
que você passou para ele ou para eles, jamais, jamais a instrução, o caminho, a doutrina e a palavra se desviará dele. Portanto, nós, como pais, temos o grande desafio, como José e Maria, de crescermos com os nossos filhos. E aqui, José e Maria nos dão o grande exemplo de como crescer com os filhos. Eles, quando perceberam que o menino havia se perdido ou ficado para trás, imediatamente eles procuraram o menino entre os parentes, voltaram, caminharam o caminho de um dia, não acharam a criança, voltaram para Jerusalém depois de 3 dias, o encontraram no templo, porque eles tinham esta ideia de que a formação, para ser uma formação solidificada e consolidada, eles deveriam crescerem juntos com o filho e logo forjarem em Jesus um caráter granítico, forjarem nele através do ensino acompanhado, do ensino preventivo, do ensino corretivo, do ensino bem metódico, um caráter granítico, um caráter firme, um caráter sólido, um caráter consistente. E quando José e Maria assim fizeram, forjando em Jesus um caráter granítico, eles provaram a capacidade de resolverem os possíveis problemas, as possíveis dificuldades, os possíveis conflitos sem maiores constrangimentos, sem comprometerem a formação, a criação e a educação de Jesus. Portanto, que sigamos o exemplo de José e Maria, que cresceram com Jesus, forjaram em Jesus um caráter granítico e ainda eles demonstraram toda uma arte de resolverem os problemas, os conflitos inerentes à sua família. Chegamos à conclusão da nossa aula. Como vemos em Gênesis capítulos 3 e 4, a primeira família criada e instituída por Deus, lamentavelmente, por algumas razões, ela fracassou. Mas como a família é uma instituição divina e não simplesmente uma instituição jurídica, civil ou social, Deus jamais desistiu, jamais desistirá da família. Não obstante, a mesma está sendo alvejada, bombardeada por ataques malignos, por ataques da ideologia de gênero, jamais Deus a deixará desguarnecida. Quando lemos o Salmo 127, logo chegamos à seguinte conclusão: Deus é o fundamento da família. Deus é a base, Deus é o sustentáculo da família. Deus é o protetor da família. Deus, ele é aquele que sustenta a família, ele dá sustentação e também dá provisão. E Deus é aquele que engrandece as famílias, derramando-as ricas e copiosas bênçãos. Por esta razão, nós não podemos jamais desistir da nossa família. Deus instituiu a família. A família é a base da vida moral, social e espiritual. A família é a base da sociedade, é a base da igreja. A família é a base do Estado. A família, ela é a base de todas as coisas. A família é a célula máter e o casamento é a espinha dorsal. Tanto é que, quando Deus criou o homem e a mulher, os criou com responsabilidades, com funções, direitos e deveres. O capítulo 3 do Código Civil, que trata dos direitos e deveres da mulher, no artigo 240 reza o seguinte: a mulher
com o casamento, assume a condição de companheira, consorte e colaboradora do marido nos encargos de família, cumprindo-lhe velar pela direção material e moral desta. Deus criou a mulher com propósitos. O capítulo 2 do Código Civil, que trata dos direitos e deveres do homem, dentro do artigo 233, reza o seguinte: o homem, com o casamento, assume a condição de chefe de uma sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da mulher, no interesse comum do casal e, consequentemente, dos filhos. Portanto, no casamento, o homem e a mulher têm suas responsabilidades inerentes. Na família, o esposo, a esposa, o pai, a mãe e os filhos também têm responsabilidades intrínsecas, pertinentes, conducentes à família. Se cada um exercer de forma cônscia e consciente, com responsabilidade, comprometimento e compromisso, a sua função, o seu papel e a sua missão, certamente a família será uma família saudável, será uma família equilibrada, será uma família tranquila, será uma família sustentável, será uma família distinta e diferenciada. Haja vista que, no mundo ocidental, os modelos bíblicos de casamento e de família, outrora intocáveis, inatingíveis, já não são mais absolutos. Isto é fato. A igreja não pode mais contar com o Estado, infelizmente, um poderoso aliado da igreja no passado, do ponto de vista conjugal e familiar. Ela não pode mais contar com a ajuda do Estado para impor o casamento cristão, nem para manter uma única modalidade de família, porque o Estado, de uma certa forma, está alienado a algumas ideologias alheias aos princípios da palavra de Deus. Porém, ainda é dever da igreja cooperar para a formação e manutenção do casamento e famílias saudáveis. Ainda é desafio da igreja, é dever da igreja, é papel da igreja, é missão da igreja, é tarefa da igreja, é responsabilidade da igreja, é incumbência da igreja, normalmente é incumbência nossa como líderes cristãos, como líderes religiosos, de trabalhar na formação e na manutenção de casamentos saudáveis, famílias saudáveis, que têm o seu fundamento e seus valores respaldados pela Bíblia Sagrada. Portanto, eis aí a pergunta: como ter êxito nesta missão? Como ter sucesso nesta missão? Para tanto, devemos nos espelhar em algumas famílias bíblicas. E aqui na lição nós citamos e destacamos de forma enfática, de forma assim bem clara, contundente e convincente, a família de Jesus, que deixou para nós, além de exemplos, além de paradigmas, um grande legado de uma família unida, de uma família unânime, de uma família espiritual, de uma família cordial, de uma família amável, de uma família terna, meiga, dócil, de uma família que pautava as suas vidas em um relacionamento sadio, pautava as suas vidas em um relacionamento equilibrado, pautava as suas vidas em um relacionamento baseado na palavra do Senhor. Portanto, sigamos a cada dia mais o exemplo de José, Maria e Jesus como uma família exemplar. Família esta que foi um farol para as famílias da época e continua sendo para nós. Eles foram exemplos, e se foram exemplos, devemos segui-los como pai, como esposo, como mãe, como filha e também
como esposa, como mãe e como filhos. A família é a base da vida moral, social e espiritual. Deus abençoe a todas as famílias no nome de Jesus.